O que é a supercana do Eike Batista? Fala, amantes da engenharia! Você já ouviu por aí falar da tal supercana associada ao empresário Eike Batista? Aquela planta que prometia revolucionar a produção de etanol no Brasil e colocar o país na vanguarda da bioenergia? Parece ambicioso, né? Mas por trás desse projeto existe uma história que mistura ciência, empreendedorismo e os altos e baixos de um dos nomes mais polêmicos do cenário empresarial brasileiro. Mas antes, o que é a supercana? A supercana é o nome popular dado a um projeto de desenvolvimento de variedades geneticamente modificadas da cana-de-açúcar. O objetivo era criar uma planta mais resistente a pragas com maior teor de sacarose ou açúcar e capaz de produzir mais biomassa por hectare. Em outras palavras, uma cana superpoderosa que aumentaria a eficiência da produção de etanol e açúcar, reduzindo custos e ampliando a competitividade do Brasil no mercado global de biocombustíveis. Mas como essa ideia surgiu? Bem, a história começa no final dos anos 2000, durante o ápice da trajetória empresarial de Eike Batista. Na época, ele era considerado o homem mais rico do Brasil, com um império que incluía empresas de petróleo, mineração e energia. Batista via na biotecnologia uma oportunidade estratégica, especialmente porque o Brasil já era e ainda é um líder global na produção de cana e etanol. Em 2005, um grupo de pesquisadores iniciaram um avanço no melhoramento genético da cana-de-açúcar. Posteriormente, o grupo EBX de Eike Batista resolveu investir no setor de biocombustíveis e fazer parcerias com esses pesquisadores. E foi nesse contexto que a supercana entrou em cena e a BRX, ou Brazil Renewable X, foi criada. A ideia era usar a biotecnologia para desenvolver uma variedade de cana mais produtiva, em parceria com instituições de pesquisa. E como a supercana funcionaria? O projeto envolvia técnicas de melhoramento genético convencional e transgenia, que é a inserção de genes de outros organismos. Os objetivos eram aumentar a resistência a pragas, como a broca da cana e o bicudo da cana, que causam prejuízos bilionários ao setor. Eles também queriam elevar o teor de sacarose, permitindo extrair mais açúcar e etanol por tonelada de cana. Além disso, foi estudado a cana para tornar a planta mais tolerante a secas e solos pobres, ampliando áreas cultiváveis sem pressionar biomas sensíveis, como o da Amazônia. Na época, Batista afirmou que a supercana poderia aumentar a produtividade em até 30%, um salto significativo para um setor que tradicionalmente cresce de 1 a 2% ao ano com melhorias incrementais. Mas quem estava por trás da pesquisa? A BRX firmou parcerias com instituições de ensino como a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. Além disso, a empresa adquiriu direitos de uso de tecnologias internacionais, como genes de bactérias, que conferem resistência a insetos similares aos usados em cultivos como milho e soja transgênicos. Mas por que esse projeto chamou tanta atenção? Na década de 2000, o etanol brasileiro vivia um momento de otimismo. Com a alta dos preços do petróleo e a demanda por energias renováveis, o país parecia pronto para se tornar uma potência verde. A supercana simbolizava a união entre agronegócio e alta tecnologia, algo que poderia colocar o Brasil à frente de concorrentes como os Estados Unidos, que usam milho para etanol, e a União Europeia, com biocombustíveis de beterraba e trigo. A supercana prometia uma revolução na produção de etanol, com mais produtividade, menos desperdício e decisões orientadas por dados. Mas sabe por que ela nunca saiu do papel? Porque boas ideias sem estrutura e análise concreta não se sustentam. E isso vale também no mundo corporativo. Hoje, empresas de todos os tamanhos têm uma abundância de dados, mas poucas sabem como extrair valor deles. Imagine que você é aquele profissional que não apenas coleta dados, mas transforma planilhas caóticas em relatórios visuais que encantam a diretoria e guiam decisões estratégicas. Agora pare e pense. Quantas vezes você já viu oportunidades passarem porque a informação certa não chegou na hora certa? Bem, aí é que entra o Power BI.
Com o Power BI, você deixa de ser apenas mais um no time e passa a ser a pessoa que transforma números em decisões inteligentes. Nesse curso você não vai só aprender fórmulas e painéis, mas vai aprender a pensar como um analista de dados de verdade, criando dashboards funcionais e poderosos, como os que grandes gestores usam para antecipar problemas e enxergar oportunidades onde ninguém está olhando. Quer se destacar e não repetir a história da Supercana? Então domine o que realmente sustenta uma revolução, a leitura estratégica dos dados. Clique no link da descrição ou aponte seu celular para o QR Code aqui na tela e comece hoje mesmo a dominar o Power BI. Mas então, o que aconteceu com a Supercana? Aqui a história toma um rumo menos glorioso. Em 2012 e 2014, o império de Eike Batista desmoronou. A queda abrupta das ações da OGX, seguida por uma série de inadimplências em dívidas bilionárias, levou o empresário à falência. As empresas do grupo EBX foram vendidas, descontinuadas ou entraram em recuperação judicial. E as pesquisas envolvendo a Supercana foi uma das afetadas. Sem investimentos e com a credibilidade de Batista destruída, o projeto perdeu força. Em 2014, a empresa foi incluída na lista de ativos a serem leiloados para pagar credores, mas não houve compradores interessados. Então a Supercana nunca saiu do papel? Calma. As pesquisas iniciais ocorreram, mas nunca chegaram à fase comercial. Desenvolver uma nova variedade de cana transgênica é um processo demorado que leva entre 10 a 15 anos e ainda custa caro, com custos de até 100 milhões de dólares. Além disso, a cana-de-açúcar é uma planta complexa para manipulação genética, com um genoma grande e altamente poliploide, que significa que possui várias cópias de cromossomos, o que dificulta a estabilidade das modificações. Outro obstáculo foi a regulamentação. O Brasil só aprovou a primeira cana transgênica em 2017, que foi uma variedade resistente à broca, desenvolvida pela Embrapa e pela CTC, ou Centro de Tecnologia Canavieira. A Supercana, mesmo que tivesse avançado, precisaria passar por anos de testes de biossegurança antes de ser liberada. Apesar do fracasso comercial, o projeto ajudou a impulsionar debates importantes. Ele evidenciou a necessidade de inovação no setor sucroenergético, especialmente diante de desafios como mudanças climáticas e a concorrência global. Mas tá, por que entender essa história é relevante? A Supercana reflete os desafios de unir ciência, negócios e políticas públicas em um país como o Brasil. Isso mostra que, mesmo com recursos e expertise, fatores como gestão, ética e sustentabilidade financeira são críticos para o sucesso de inovações disruptivas. Além disso, a busca por biocombustíveis avançados segue urgente. O etanol de cana emite até 90% menos CO2 que a gasolina, e a demanda por energias limpas deve crescer na transição global para uma economia de baixo carbono. Nesse sentido, projetos como a Supercana, mesmo que mal sucedidos, destacam o potencial e a complexidade do Brasil nesse cenário. Mas e o futuro? Bem, a lição que fica é que a inovação requer não apenas grandes ideias, mas também planejamento de longo prazo, transparência e resiliência. Enquanto isso, instituições como a Embrapa e universidades brasileiras continuam trabalhando em variedades de cana, mostrando que a semente plantada pela ambição da Supercana não foi totalmente perdida. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixa seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considere se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. E se você está curioso para saber mais sobre os cursos que recomendamos, acesse o QR Code aqui do lado ou o link na descrição do vídeo para ter acesso a várias oportunidades de se desenvolver em várias habilidades que vão fazer um diferencial em sua carreira. E aí, conhecia a Supercana? Acha que seria um bom projeto para ser desenvolvido por aqui? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui do lado tem duas opções de vídeos interessantes que você precisa assistir para expandir seu conhecimento e explorar sua curiosidade. E se você quiser contribuir com a gente, é só deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e considere se tornar membro do canal. É isso aí, amantes da engenharia, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.